numa primeira reunião ainda embrionária com o presidente Fux, tratando de uma alternativa de resolução de um problema que preocupa a todos, que são os precatórios, não é? Deve, de maneira ainda embrionária, haver uma provocação para que o CNJ e o próprio Supremo, com o apoio do Legislativo, da Câmara e do Senado, possam discutir, avaliar e concretizar uma proposta que atenda ao pagamento das decisões judiciais transitadas em julgado, mas que também respeitem o teto, coisa que é muito cara para um país como o nosso, que precisa a todo custo e toda hora demonstrar que está enraizado nos seus princípios a responsabilidade fiscal. Então não há qualquer possibilidade nessas discussões de haver rompimento do teto. E também nós não podemos paralisar todo o recurso discricionário do orçamento para o ano de 22 com o pagamento à vista de 89 bilhões. Portanto, uma solução que estará sendo trabalhada entre todos os poderes, envolvendo justamente executivo, legislativo e judiciário, para encontrarmos uma solução para esse tema. Eu queria passar a palavra aqui primeiro ao presidente, na sequência ao relator da comissão, para que eles possam falar mais aprofundadamente sobre o relatório e os trabalhos da comissão, que vai entregar, sem sombra de dúvidas, uma reforma mais transparente, mais limpa, mais leve para o Brasil com relação aos efeitos que possa causar para o serviço público brasileiro. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, presidente Arthur Lira, pela confiança. Eu queria agradecer, principalmente, ao trabalho do relator, Arthur Maia. A comissão discutiu exaustivamente esse tema. Eu, desde o começo da comissão, sempre falei que, embora o projeto da PEC 32 seja do Executivo, mas o Congresso Nacional era soberano para fazer alterações, e com muito diálogo. Mais de 15 sessões, audiências públicas, mais de 10 estados visitados, mais de 50 horas ouvindo advogados, professores, todas as categorias, quase 85 palestrantes. Nós, hoje aqui, eu, presidente Arthur Lira, relator Arthur Maia, vem trazer aqui um texto que a gente tenta trazer o Brasil ao século XXI no serviço público. Eu sou nordestino, fui deputado Arthur Maia, fui deputado Arthur Lira, e toda caminhada começa pelo primeiro passo. E hoje aqui, na Câmara de Deputados, nós damos o primeiro passo para modernizar o serviço público brasileiro e fazer o serviço público brasileiro respeitando, principalmente, o cidadão que paga uma alta carga de impostos. E por isso, hoje, a gente dá esse primeiro passo aqui, e eu quero que o relator, o deputado Arthur Maia, faça um pouco do seu relatório, dizendo que nós fizemos um trabalho exaustivo e que vamos trazer o Brasil ao século XXI no serviço público. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o presidente Arthur Lira, que tomou a decisão de fazer com que a reforma administrativa, de fato, andasse. Não adianta se falar em reforma se não se toma medidas concretas aqui no Parlamento para que a reforma aconteça. Então, o presidente Arthur Lira, ele fez esse discurso enquanto candidato a presidente, mas muito mais do que isso, colocou a reforma para votar. Para colocar a reforma para votar, a primeira coisa que os líderes trouxeram como uma condição preliminar seria a votação do projeto de lei do extrateto, que também estava parado aqui nessa casa há 5 anos. 5 anos. E era uma reivindicação da sociedade brasileira que esse projeto fosse votado. O presidente Lira colocou esse projeto em pauta com determinação, o projeto foi aprovado com algumas modificações, esperamos que o Senado conclua a votação nos próximos dias. Mas aí iniciou-se a reforma administrativa. Primeiro ponto importante da reforma administrativa. Outra condição preliminar era que não houvesse a quebra de qualquer tipo de direito adquirido. Entretanto,
no bojo das discussões, isso foi a preservação de direitos, foi além disso, porque até expectativas de direito dos servidores públicos atuais estão sendo preservados. Ou seja, aquele que hoje tem direito a um determinado regime que permite o acesso a determinados subsídios ou gratificações, permanecerão. Portanto, isso não é só direito adquirido. Direito adquirido, por exemplo, é estabilidade. Isso nem se fala. Mas mais do que os direitos adquiridos, outros direitos, onde existe, na verdade, uma expectativa para os atuais servidores, estão sendo integralmente preservados. Isso é fundamental para que não haja aqui em nenhum momento um discurso de que se está tirando o direito dos servidores. Aliás, uma lógica que prevaleceu e presidiu essa discussão até hoje é de que muito mais do que uma preocupação fiscal existiu em relação à PEC da 32, uma preocupação para melhorar o serviço público brasileiro. Esse é um ponto muito importante.